bom termos aqui o nosso terceiro ano de pé, cada vez melhor, cada vez mais interessante para trocar ideias. E hoje eu tenho aqui, a gente fez uma palestra em conjunto, eu e o Marco Baron, e é um desafio, né, falar junto. Então a gente está uma semana trocando ideias, porque a gente vai fazer uma coisa totalmente integrada, então vai ser bacana. Começar? Nossa palestra é sobre VUCA Brands, então construindo marcas fortes no mundo líquido. Eu acho que não tem uma novidade, mas é uma coisa que a gente vem trabalhando há 25 anos, né, nesse mercado de construção de marca e desafios de negócio atrelado a essa construção de marca. Então, cada ano é uma coisa diferente, cada ano a gente traz uma novidade e é uma evolução super interessante. A gente vai trazer o que a gente está pensando aqui, como é que a gente está pensando marcas. Vou botar agora. A gente vai começar se apresentando com esse conceito de vulcabilidade. Quem já ouviu falar de vulcabilidade aqui? Então, e nosso desafio vai ser a gente se apresentar com uma vulcabilidade pessoal, uma coisa que é uma coisa muito pessoal, que é uma fragilidade que virou uma fortaleza. Então o Marco vai começar. Qual é a vulcabilidade do Marco? Bom, boa tarde. Difícil falar de vulcabilidade, mas então eu vou revelar algo aqui. Eu já fui, eu não sei se você não sabia com certeza, porque a gente não combinou nada disso, mas eu já fui demitido da vida de muitas pessoas. Eu já fui demitido da escola, da igreja, da yoga, de empregos, de vários lugares, por ser muito rebelde. Já fui demitido da vida de alguns amigos e namoradas também, por ser rebelde. Nossa, você está admitido. De vocês eu estou admitindo. Então, acho que tem isso. Mas eu percebi que isso também é uma vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade, porque eu acho que ser subversivo nesse mundo é uma qualidade. A minha vocabilidade, que eu falei para o Marco um pouco antes, é uma vocabilidade muito pessoal. Eu, com 1 ano de idade, fiquei 2 anos engessada com as 2 pernas. Eu tive um problema de saúde e fiquei 2 anos totalmente engessados. Isso me deu, na minha vida de empreendedora, uma força, uma vontade de fazer muito grande, uma mobilidade muito forte. Eu venho e hoje eu olho para trás e falo, caramba, aquilo me marcou tanto, né? De 1 a 3 anos, você ficar sem andar, é muito forte. Isso virou uma fortaleza na minha vida. E agora a gente vai fazer com vocês. A gente quer que vocês peguem uma pessoa do lado, de preferência que vocês não conheçam, e troquem uma vulnerabilidade pessoal para conhecer o do lado. Tem que ser de verdade, hein? Super rápido. Aí pode fechar a porta lá. Tá pensando muito, tá com muito filtro, né? Fala logo, fala logo. A sensibilidade está alta. Habilidade de verdade. Vamos lá, galera.
Vamos lá? Quando a gente faz assim, que a gente quer silêncio. Foi bom falar da vulnerabilidade pessoal e trocar? Faz bem? Fortalece? Então vamos ver o que a gente está falando e como é que isso está influenciando a nossa vida hoje, né? E o mundo VUCA é o que a gente está vivendo. Eu não sei se a gente está vivendo, eu acho que a gente sempre viveu nesse mundo, né? Mas eu acho que está muito interessante e muito bom. Vamos ver o que a gente está vendo. O que a gente sabe é que em 10 anos, né, essas empresas que eram as top 10, não, só 3 sobraram. De 2006 para 2016 é um número muito interessante, né? 10 empresas da top 10 no mundo, somente 3 sobraram. E as que entraram, né, a gente já conhece essa história, a Apple, o Google, enfim, a Microsoft continua lá em cima. E tem algo nesse mundo dos negócios, mundo das marcas, que está em plena revolução. E a gente tem essa certeza de que quem não muda, morre. E que nos próximos 10 anos, 40% de todas as empresas em Standard & Poor's, das 500 maiores empresas do mundo que estão na Bolsa de Valores, desaparecerão dessa lista. Então a gente está lidando com um mundo bastante volátil, né? E obviamente a gente se inspira com muitos livros, a gente é um devorador de tendências e de coisas que estão acontecendo no mundo, né? Muitos desses livros nos inspiraram e a gente traz, absorve isso e constrói o nosso próprio trabalho, né? Nesse mundo caótico, o que fica é um olhar muito claro de framework, de como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia e no nosso dia a dia com os clientes, né, que tem desafios enormes de negócio, de organizações. E esse é o nosso VUCA Mundo. O que o VUCA significa? O VUCA é o novo status quo, né, que fala de volatilidade, incerteza, em inglês é uncertainty, então é um U, a gente tomou a liberdade aqui, complexidade e ambiguidade, né? Vamos lá, Marco, vamos junto. Essa aqui é a parte de 1. Muito bem. A primeira dimensão que fica clara para a gente quando a gente olha para esse troço de mundo VUCA, né? Aliás, quem já tinha ouvido falar de mundo VUCA? Acho que 1/3 das pessoas, mas quando a gente olha para esse troço mundo VUCA... O VUCA aí acontecendo. Vamos lá, galera do PPT. A gente veio VUCA preparado, não tem problemas. Mas no VUCA não gosta. Quando a gente olha para essa primeira dimensão, né, da vulgaridade, que é um mundo volátil, a gente percebe que o que quer dizer isso na real? Assim? Como é que as pessoas percebem esse mundo? É uma percepção de um mundo líquido, que muda todo o tempo, que perde a forma, que muda muito rápido, que muda mais rápido do que a gente consegue entender como ele mudou, né? E quando a gente vive um mundo que muda muito rápido, a sensação que a gente tem é que esse mundo ele é superficial, né? Ele é amorfo, ele escorre pelas mãos da gente. Então essa é a primeira dimensão da vulgaridade. A segunda coisa que a gente percebe no mundo VUCA é a coisa da incerteza. Como, por exemplo, se vai funcionar a projeção ou não. Sério. Eles falaram, não, na sua não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. É uma falácia. É uma falácia. A gente não sabe. Voltou aqui, tem um azul assim que não é para ter, mas tem. Mas a gente tem aqui, ó. Aí a gente trouxe um exemplo aqui do Pokémon. Voltando aqui. Isso tem um troço interessante aqui, quando a gente olha ainda para a aplicabilidade, né, para o volátil. Olha só que dado maluco esse, assim. Quando a gente olha para as empresas, não sei se está todo mundo vendo aqui, mas quando a gente olha para as empresas que adquiriram 50 milhões de usuários, elas adquiriram isso num tempo específico, né? Então, por exemplo, o rádio demorou 38 anos para ter 50 milhões de usuários. A TV demorou 13 anos, a internet 4, o Facebook 3 anos e meio, o Twitter 9 meses, o Instagram 6 meses e o Pokémon GO demorou 22 dias especificamente. Não sustentou, né? Mas isso é outro assunto. Esse é o ponto, né? Então hoje, se a gente olhar para o Pokémon, a gente vai perceber que os caras têm 65 milhões de monthly active users, ou seja, usuários mensais, mas só 5 milhões de daily active users, ou seja, os caras já bateram 40 e tantos milhões na época de lançamento e um mês depois
foi só a ladeira abaixo. Hoje eles têm 5 milhões de daily active users. A gente pensa futuro, né? E aí tem muita gente que fala assim, não tem mais futuro, não tem mais planejamento. Isso é uma inverdade, né? O Google pensa 100 anos na frente, os japoneses pensam 100 anos na frente. A gente não pensa na frente, as nossas empresas pensam muito pouco na frente. Mas como pensar nessa frente, né? Então vai lá. Por exemplo, o Facebook, recentemente, né, acho que no final do ano passado, numa convenção deles, mostrou um roadmap de produto de 10 anos. E aí tem umas coisas, ok, que a gente fala, legal, eu sei disso, né, o ecossistema, e tem a visão muito do marketing. Primeiro a gente lança um ecossistema, depois a gente lança produtos que impactam bilhões de pessoas, depois a gente converte isso em tecnologias exponenciais. Só que a gente olha para lá e tem umas coisas meio esquisitas, eu não sei se a galera vai ver da plateia, mas tem escrito ali drone, laser, né? Tipo, o que cacete o Facebook vai fazer com drone, né? E não está muito claro também, mas eles têm, hoje eles brincam que eles têm 2 Facebooks, né? O Facebook de rede social e tem o Facebook que pesquisa tecnologias mais disruptivas, ali com óculos e com outras questões ali. E aí tem uma coisa que é um mindset que é muito louco de pensar, que o Ray Kurzweil, que é um futurólogo super conhecido, guru do Vale do Silício, também é diretor de engenharia do Google, ele fala uma coisa que é assim, em 2045 é o ano que a gente vai chegar na singularidade. Não sei quantas pessoas estão familiarizadas com esse conceito, mas a singularidade basicamente é o ano, é o momento, é o evento onde as máquinas vão se tornar mais inteligentes que a gente, né, os humanos. Então, isso é bom, a gente vai poder fazer um monte de coisa divertida. Pois é, tem gente que olha para isso de um jeito apocalíptico, tem gente que olha com um jeito otimista, mas esse é o ponto. O Ray Kurzweil ele tem 86% de assertividade nas previsões dele tecnológicas e ele fala que em 2045 a gente rodou, né, nesse sentido. O mundo incerto, né? O mundo incerto é isso, né? Essa apresentação, assim, por exemplo, a gente não sabe, a gente não sabia quantas pessoas iam aqui, a gente não sabia que pessoas iam aqui, mas basicamente é isso, acabou o planejamento num sentido estrito da coisa. Tem um dado que um amigo meu me disse recente, que ele falou assim, cara, você sabia que 90% dos acidentes de canoagem oceânica, né, canoagem no mar, né, mesmo, que são fatais, se devem ao fato de que as pessoas se ativeram aos planos. 90% dos acidentes fatais em canoagem tem a ver com o fato de se ater ao plano inicial. Então aqui a gente não está pregando, eu e a Ana, assim, tipo, rasgue os seus planejamentos, não é nada disso. Mas é assumir que existe uma incerteza, e que o mundo é pouco controlável e planejável. E aí a gente tem esse carinha, né, que estava totalmente fora do nosso contexto. E até agora a gente não sabe como lidar com ele, e nem ele como lidar com a gente, porque a gente fica nessa situação. Ele, em todas as pesquisas ele estava como o perdedor, e de repente ele ganhou. E a gente sabe um pouco por quê, né? Porque quando a gente entra numa dimensão dessa, em que uma impressora 3D, eu acho esse fato curioso, a gente, né, eu sou designer, eu venho do mundo gráfico lá atrás, e uma impressora pra gente é só um meio. De repente uma impressora 3D que custava há 7 anos atrás $40 mil, hoje custa 100, e a maior influência, ou o maior talvez problema que a China pode vir a ter é da impressora 3D. Quem vai tirar muitos empregos da China, que faz aquelas máquinas, né, enfim, aquela produção de muitos objetos. Hoje você vai comprar uma impressora 3D e você vai imprimir tudo aquilo. Então o maior risco que a China tem hoje não é de outros países, mas pode ser de uma impressora 3D. É muito curioso isso, né? Onde vem? E se a gente olhar, aquilo que eu estava te falando, se a gente olhar, um ano atrás tinha uma campanha de crowdfunding de impressora a $50, impressora 3D. Então, troço é mega acessível. E ela está em tudo, né? Ela está fazendo casa, ela está fazendo carro, ela está fazendo qualquer coisa com impressora 3D. Nós só estamos fazendo políticos melhores ainda, né? Não, a gente não. Mas em 45 talvez a gente tenha. Pois é, e o mundo é complexo também, né? Que é a terceira dimensão do VUCA, ou seja, e complexo é legal falar que não é exatamente o mesmo que difícil, mas complexo é algo que é tecido junto. Então, complexo é aquilo que é
ultra conectado, ultra dependente, independente, né? Interdependente. Então, essa dimensão da complexidade do mundo, quando a gente percebe o mundo dessa forma, dá meio que uma confusão, porque a gente fala, nossa, mas é um caos, né? O que eu entendia como causa e efeito não é mais causa e efeito. Às vezes a causa é o efeito de alguma outra coisa e o efeito é uma causa de outra coisa. É difícil a gente explicar o mundo de forma linear agora, de forma meramente racional. E isso dá na gente uma vertigem, essa sensação de que o mundo é caótico, fragmentado, mas na verdade ele é complexo, ele é profundo. Quantos de vocês já viram aqui esse episódio, essa série da Netflix? 13 razões. Por quê? E ela, vai lá, conta aí. Esse é um caso, para a gente, bem emblemático, porque está acontecendo, essa série foi lançada na Netflix, 13 Reasons Why, foi lançada bem numa época onde estava bombando aquele outro troço lá, o Blue Whale Game, não sei o que. Baleia Azul, né? E esse é um tema delicado, né? Porque é o bullying que leva à depressão, que leva ao suicídio. E o que é complexo nessa história, além da própria natureza do tema, da gente não entender direito como essas coisas se desdobram, é que o fato de lançar a série no mês de lançamento, a gente teve um aumento de 445% da procura ao Centro de Valorização da Vida, né? Então, pessoas ligando para lá, mandando e-mail para lá e citando a série, inclusive. Eu achei muito louco que eu li agora, essa semana, que a Nova Zelândia, que parece um país incrível, né? Tudo normal, tudo bacana, saúde, educação para todo mundo, tem o índice de adolescentes suicidas mais alto do mundo. Então eles proibiram a série, quer dizer, que só pode assistir acompanhado, não sei como é que vai ser esse controle, né? Mas é muito louco você pensar, né, como é que essa adolescência, esses jovens estão entrando, estão se sentindo nesse mundo. Eu acho que isso é um dado bastante forte para a gente, né? E em contrapartida a gente vê, por exemplo, o Slack, né, que é uma plataforma... Quem usa o Slack aqui? Então quem usa pode falar para quem não usa, né? Por que usa? Mas eu vou resumir. Quem gosta do Slack aqui? Eu ainda estou na dúvida. Como é que falar com a pessoa? Tem que ligar, tem que falar muita informação. Mas te garanto que você está na curva, você vai gostar daqui a pouquinho. Na época o escritório agora está administrando o Slack, aí assim, você tem que ir do WhatsApp, do e-mail, do Slack, está meio confuso ainda, mas estamos dentro. E é justamente por causa disso que é uma transformação, né? E ele, em 2 anos, está valendo 1 bilhão. Né? É muito doido também, né? A forma que ele está administrando essa transformação. E ele é extremamente ambíguo, né? O nosso último ponto, ele é controverso, simultâneo, incoerente, relativo, contraditório, subversivo, pós-verdadeiro, que eu acho que é uma... E a gente tem no Facebook 56 opções de gênero. Né? Eu nem saberia dizer quais são elas, mas 56 opções de gênero. A gente aqui na palestra foi chamado de palestrante X, né? Palestrante também não tem gênero, né? Mas o X entrou. Mas o banheiro tem gênero, né? O banheiro tem gênero. Então é isso que é engraçado. Estamos nessa contradição. Essa é a ambiguidade, a contradição. Na plataforma social a gente tem 56 no banheiro tem 2. E eu não sei se vocês viram essa campanha da Heineken, né? Que é o Open Seu Mundo, em que eles trazem 2 pessoas muito opostas, então absolutamente, né, não tem diálogo nenhum, e se confrontam, e depois desse confronto você quer beber uma cerveja e conversar sobre essas diferenças, e é quando as pessoas realmente conversam sobre as diferenças e se conectam. Tem um fato interessante sobre essa campanha que o tema dela tem a ver com um viés cognitivo, que é esse do invalidar o diferente. Esse é uma das centenas de viés cognitivos que já foram mapeados. E tem um dado ainda mais interessante, que é um cara do Slack, inclusive, eu acho que ele é Product Manager, alguma coisa assim, ele criou uma coisa chamada Cognitive Bias Codex. Ele mapeou durante 10 anos boa parte dos viés cognitivos, que são coisas que tornam o mundo ainda mais ambíguo. E ele mapeou isso, então isso tem uma super referência da NET sobre isso. E a Heineken foi muito feliz porque ela justamente mostra que um dos caminhos para superar esse viés cognitivo de invalidar a
a informação que é diferente da minha, é a gente fazer algo juntos antes, né? Então você tem aqui nessa campanha um machista e uma feminista, uma trans e um cara que acha que tipo, tá tudo dado, né? Então é o homem e a mulher e acabou, e direita e esquerda. Então os caras foram felizes ao propor um caminho para a superação desse viés, né? Dessa forma. The discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with A World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem acha que nos últimos 10 anos o mundo melhorou? Levanta a mão. Quem acha que o mundo piorou? A gente, nos últimos 20 anos do mundo, da civilização, a gente tira diariamente 130 mil pessoas da linha de pobreza do mundo. Então a gente tem, na verdade, os fatos e os dados é que a gente está num momento muito bom, né? Mas a sensação do caos, eu acho que traz essa sensação de que as coisas estão pior. Pelo menos no Brasil a gente tem a visão do copo mais vazio do que o copo cheio. Mas o copo está bem bacana de ser construído. Ele está bem otimista para a gente, né? Então, o maior perigo para as organizações, em termos de turbulência, não é a turbulência em si, mas agir com essa lógica do passado. Né? Como é que a gente vai agir com essa outra lógica? E aí, o Marcos vai falar um pouco da história das organizações, né? E aí não é histórico no tempo, acho que a gente tem vários tipos de organização que ainda existem, mas a gente, para fazer até um trabalho junto com os nossos clientes, a gente tem que entender
como são essas organizações. Né? E a gente fala que o peixe não vê a água, então a gente não entende que tipo de organizações a gente está. Mas é importante a gente entender essa água, e a gente vai falar um pouco disso. Eu acho que a pergunta que não quer calar, na verdade, é assim, tá bom, ok, dado que o mundo é VUCA, esse troço todo que a gente falou, dado que tem a quarta revolução industrial e N coisas que a gente já começou a listar, como é que uma organização lida com esse troço? E aqui eu queria desmistificar um pouco assim, quando eu falo de organização, eu falo de qualquer organização humana. Quando a gente se junta para fazer algo, a gente se torna uma organização humana. Pode ser a GE, mas pode ser também a gente resolver um problema, uma questão básica nossa. Okay? VUCA. Saiu aqui, galera. Mas basicamente é o seguinte, para a gente falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouco atrás e perceber o seguinte, né? O Alvin Toffler, ele fala uma frase sobre isso. Porra, que significado. O Alvin Toffler fala uma frase que é essa que está aí, mas basicamente ele chama a atenção para a gente e começa a delinear um caminho de resposta para as organizações no mundo VUCA, que é assim, galera, ele fala, o segredo está em aprender, em desaprender e em reaprender. O troço que vira o jogo está no aprendizado, no século XXI. E isso ajuda a gente a dar uma ideia de por onde a gente começa. Basicamente, tem um cara chamado Frederic Laloux, e o Frederic Laloux é um ex-consultor, é um escritor, é um pensador de organizações, e ele fala o seguinte para a gente. A evolução das organizações ela tem a ver com a evolução de consciência da humanidade. Elas não se dissociam. Afinal de contas, as organizações são instituições humanas. E como a gente vai evoluindo no partir do tempo, as organizações também vão evoluindo. E na realidade elas evoluem por uma questão de necessidade. Quando eu me deparo com um desafio do mundo mais complexo do aquele que eu conheço, eu preciso me reorganizar para responder a isso. E ele começa a dizer o seguinte, que as organizações, o primeiro paradigma de consciência, um dos primeiros estágios de consciência organizacional, ele fala que são as organizações impulsivas, que onde a gente, há milênios atrás, a gente se assemelhava a um bando de lobos, né? Onde a lógica era da sobrevivência. E como a lógica é da sobrevivência, ali a base da pirâmide de Maslow, não sobra muita coisa senão o medo e a submissão. Então, portanto, a liderança que existe nesse contexto é uma liderança autoritária. E por mais que isso tenha surgido há milênios atrás, a gente ainda tem instituições que operam nesse modelo de consciência. Por exemplo, algumas facções criminosas, máfia, whatever. Mas... empresas também. Pois é. Acontece. Eu já passei por algumas assim, é melhor não falar porque elas... Não, mas é ok, né? Faz parte. E de novo, né? Não é bom nem ruim esse troço. Não é bom nem ruim, eu acho que tem mas isso. O ponto é que... Tem submissão, tem foco na sobrevivência, né? Quantas empresas brasileiras ficam no primeiro degrau de sobrevivência? Preciso fazer lucro, preciso... É muito... O líder autoritário. É uma mudança, mas existem ainda. E o ponto que não é bom nem ruim é porque, na realidade, só é obsoleto. É obsoleto. Então, esses certamente modelos... a chance dela sobreviver vai ser bem pequena. Né? Esses modelos eles não dão conta mais da realidade do mundo como ela é. Né? E aí, quando o mundo ficou um pouco mais complexo, o mundo foi ficando mais VUCA, né? Cada vez mais VUCA. Esse troço a gente não inventou no final da década de 80 ou pós-queda do Muro de Berlim. O mundo sempre foi VUCA, mas a gente foi percebendo ele cada vez mais VUCA. Então, em algum momento, a turma parou e começou a sobreviver, né? Então já não era mais um issue sobreviver. O issue era se perpetuar. Então começaram a surgir novas organizações para dar conta da continuidade humana, né? Então a gente começou a surgir instituições aqui que começaram a criar regras, tradições, burocracia, hierarquia, que essa é uma forma de perpetuar a humanidade. Esse tipo de instituição, de organização, ela ainda é encontrada muito hoje em dia em algumas áreas de algumas empresas, às vezes em algumas organizações públicas, às vezes em algumas escolas, forças militares. Né? E é interessante que a metáfora que o Laloux usa aqui... falando aqui nesses microfones aqui do lado,
Vamos lá, 30 minutos. Não, e o interessante aqui é que a metáfora que a gente pode perceber é que as organizações são como exércitos aqui, né? E aí? E ok, o mundo foi ficando ainda mais vulgar, né? Foi aumentando o nível de vocalidade e a gente chegou num tipo de organização que acredita que ela própria é como uma máquina e, portanto, as pessoas são peças, engrenagens, né? E essa organização ela só surgiu porque também se manter estável, se perpetuar, já não era mais o grande desafio. O grande desafio era expandir. O grande desafio era acumular, era conquistar riquezas, era lucro. E, obviamente, esse tipo de organização trouxe inúmeras conquistas para a gente. A gente não teria o pensamento científico, a gente não teria a revolução industrial, a gente não teria várias das conquistas sem esse tipo de mindset, sem esse tipo de organização. Só que, como todas as outras organizações, ela já não resolve e já não é mais suficiente para a complexidade do mundo atual, né? Ela evolui, né? Tipo a GE era um benchmark super forte desse tipo de organização. Hoje ela já mudou totalmente. Exatamente. E tem uma coisa interessante aqui que começa a surgir essa história de meritocracia, de inovação. Não dá para inovar num contexto ou de medo ou de regras muito fixas. Então essa organização traz grandes benefícios e a maior parte das organizações do mundo hoje opera nesse modelo de consciência, ok? De novo, não é ruim, só não é suficiente. E aí surgem então organizações que a gente chama de pluralistas, que são organizações que começam a resgatar questões de sustentabilidade. O foco delas já não é nem de sobrevivência, nem de estabilidade e nem de expansão, é de harmonia. O pessoal pode ser, mas é que nosso senso de comunidade, né? Não tem mais esse negócio. Que tal se a gente fosse uma grande família? Né? Então a gente começa a ver um resgate das relações e da harmonia no formato dessas organizações, mas como toda boa família, ela também tem disfunções, certo? Então, quem tem família sabe disso. Google. Acho que tem várias organizações aqui que se encontram aqui, por exemplo, várias startups, algumas grandes de tecnologia, várias ONGs também. Mas aqui inclusive tem uma sombra aqui nesse estágio de consciência, que é a sombra do consenso, né? Então, uma dificuldade aqui nesse modelo é como eu lido com conflito, já que o foco é a harmonia, né, e a gente ser uma grande família. Opa! Esse é VUCA, esse negócio. E aí a gente, então, se depara com um novo caminho para as organizações, que são as organizações evolutivas ou responsivas, que basicamente são as organizações que veem a si próprias como organismos vivos. Então, eu não sou família, eu não sou máquina, eu não sou exército e eu não sou um bando de lobo. Eu sou um organismo vivo. E como organismo vivo, eu preciso ter consciência, eu preciso perceber o todo, né, que tipo de impactos eu gero, que tipo de impactos também me geram. É um tipo de organização que valoriza muito a transparência, o propósito, a autonomia. Então, o propósito entra de fato para o jogo para essas organizações. O foco deixa de ser só lucro, deixa de ser só regra e passa a ter uma relevância maior no propósito. E aqui tem um troço que é bacana falar, que a gente tem inúmeros exemplos de organizações evolutivas em vários setores, de vários tamanhos, na casa de milhares de pessoas a centenas de pessoas, e não só organizações non-profit, como organizações for-profit. Tipo, tem gente ganhando dinheiro aqui, né? Não é um troço exclusivamente filantrópico. E a figura de liderança, né, que eu acho que é uma coisa importante falar, já que tem autonomia, então que tipo de liderança a gente tem? A gente tem a liderança emergente, né? Que surge à medida que ela é necessária, sem o cargo de líder. Qual é o papel do RH nesse sentido? O Marco é especialista nisso. Como é que o RH, como é que é esse papel das pessoas dentro das empresas? Que papel é esse? E essa é uma coisa complicada, porque a gente hoje questiona o que é trabalho, com as tecnologias exponenciais isso vai ficar cada vez mais cerrado. E se eu paro de ter hierarquia, então, como que eu me regulo, né? O que eu faço? O ponto o que eu queria chamar a atenção para vocês agora nesse momento é o seguinte. Então, fica claro para a gente aqui que um caminho que a gente está enxergando para lidar com a vulnerabilidade do mundo, enquanto organização, passa por consciência, experimentação, autonomia de fragilidade.
experimentação entrega para o mundo. Esse é o nível de consciência que a gente está falando. Quando eu falo de experimentação, puxa, como é que eu lido com o mundo incerto planejando? Será que o 5-year plan que a gente faz, o budget que a gente faz na empresa e tal, do jeito que a gente faz, dá conta desse troço? E aí a gente vê, por exemplo, organizações fazendo experimentos ágeis. Você vai lá, experimenta pequenininho, erra, aprende, faz de novo, itera. Então a experimentação parece um caminho que faz mais sentido. Assim como a autonomia, quando a gente tem um mundo complexo, a gente tem autonomia, enfim, não ter uma decisão que é centralizada, uma gestão centralizada num único lugar, faz muito mais sentido. Se você quer responder rápido ao mundo, se você quer ter uma visão do todo maior, por que centralizar a tomada de decisão no núcleo duro? Né? Então a decisão fica descentralizada. E por último, que é uma coisa que para a gente é precioso, que é essa coisa da antifragilidade. Então a antifragilidade, eu poderia dizer que ela é o oposto da resiliência. Sabe aquele troço assim que as pessoas falam pra gente, você tem que ser mais resiliente, cara. Quando você toma uma pancada, você tem que recuperar logo. A resiliência é uma propriedade de materiais, não é uma propriedade da vida. A vida, apesar de ser delicada, não é nada frágil. A vida muda, se transforma. Então, conforme o ambiente muda, a vida se adapta e ele nunca mais volta a ser o que era. Então, essa coisa de ser resiliente não parece fazer mais sentido para as organizações atuais. O que parece fazer sentido é o que eu, como organização, posso fazer para me aproveitar da volatilidade do mundo, da complexidade, da incerteza, da ambiguidade. Não é prosperar apesar disso, mas é prosperar a partir disso. Então, essa é a antifragilidade, como a gente se torna melhor a partir desses estímulos e desses impactos. E aí a gente entra, depois que a gente está entendendo cada vez mais que as instituições e as marcas são absolutamente um pouco só, um pouco único, a gente vai olhar também como é que a gente constrói marca nesse universo, extremamente challenging, extremamente difícil. E as marcas fortes cada vez mais passam a ter um papel muito importante. E aí a gente, quando olha e estuda essas empresas e essas marcas que conseguem, nesse momento, que a gente já falou hoje bastante, esse crescimento que deixa de ser linear para crescimentos exponenciais, um crescimento realmente, às vezes, 10 vezes maior do que o mercado que ela está atuando, um crescimento absurdo. O que essas marcas têm em comum? O que a gente consegue olhar e traçar como uma coisa que é importante nesse momento? Então, primeiro, eu acho que é muito claro, as marcas têm um propósito, então esse propósito transformador e ambicioso é o que guia uma marca para este novo momento, para esse mundo de marcas públicas. E aí, quando você pega um exemplo, eu vou trazer aqui os exemplos na mesma marca, que é o Airbnb, que eu acho que é uma marca fácil para a gente ver. E tem até um fenômeno interessante, o cara da Coca-Cola agora virou o diretor de marketing do Airbnb, com esse desafio de como é que eu torno essa marca forte, icônica. Porque o propósito dela é muito claro, ajudar a criar um mundo onde as pessoas tenham um sentimento de pertencer a qualquer lugar. Então isso realmente deixa a empresa toda alinhada. A gente não fala mais de visão, missão, a gente está falando do propósito como um grande fio condutor dessa turbulência do futuro. O segundo ponto fundamental, e aí entra o design de uma forma muito forte, são as marcas icônicas, simples, que têm um significado, e uma propriedade. A gente entende que esta marca tem uma propriedade que significa isso. E aí quando a gente vê o rebranding até da Airbnb, que é pessoas, places, lugares, amor do Airbnb, e a marca se torna um significado, uma propriedade muito forte. Isso é fundamental para a construção de uma marca desse mundo. E aí a marca ela é responsiva também, é um quarto ponto super importante. Porque quando você tem um propósito, você tem que responder a ele, e aqui essa campanha ela faz frente a essa era Trump, então ela se posiciona politicamente também.
E a campanha do Accept promete fornecer moradias de curto prazo para 100 mil pessoas necessitadas nos próximos anos e contribuir com 4 milhões para o Comitê Internacional de Resgate de Rescue. Então é uma marca também que está aí dentro da sua visão de propósito, que o propósito para a gente não é ser sustentável, fazer, mas dentro da sua visão de mundo, o que ela pode fazer para deixar o mundo melhor. Então você começa a ver isso de uma forma muito integrada, né? Uma visão de marca. E obviamente isso gera valor. E isso está fazendo com que essas marcas e essas organizações cresçam de uma forma tão exponencial. Em 6 anos ela saiu de 3 bilhões para 10 bilhões. E esse caso você pode pegar ele, né, e replicar nesse momento que a gente vê, como o Twitter, por exemplo. Né? O Twitter, uma campanha agora no Twitter, que ele tem uma marca super inclusiva, proprietária, simples, icônica, que é a hashtag, que é uma coisa que todo mundo usa, mas é propriedade icônica deles. Então como é que o Twitter também se posiciona dessa forma? E a gente tem outros casos de sucesso, né? Porque a cor aqui falhou. Eu acho que esse caso é tão emblemático, né? Acho que não precisa nem explicar, mas é exatamente isso, que o propósito e a realidade, a experiência não condiz com a realidade, né? E marcas como essa não tem como sobreviver mais, né? Acredito que não. Friendly skies, not so friendly at all. E aí, olhando o que a gente precisa na visão de marca, então, olhando o mundo VUCA na visão de marca, a gente precisa ter marcas com propósito, a gente precisa trabalhar com elas de uma forma super icônica e simples, as marcas precisam ser responsivas e inclusivas, né? Isso são premissas importantes para essa construção de um mundo de marca. E aí a gente traz uma coisa que a gente sempre trabalhou e acredita em framework, que o framework é a forma que a gente constrói uma organização de uma forma simples e clara. Que fez aquela venda do push. Tem segunda onda do branding, né, que são os negócios que já começam a criar valor. Essa camiseta, em vez de custar $5, ela custa 15. Marcas que têm relevância na nossa vida, que têm conexões emocionais, né, que a gente gosta, que a gente prefere, que estão na nossa vida com fidelidade. Mas a gente está na terceira onda, né, e essa terceira onda é super importante dos negócios estarem olhando um ecossistema de valor. Então a gente sai da visão de cadeia para uma visão de ecossistema, quem está no ecossistema aberto e como é que todo mundo se beneficia desse ecossistema, como é que as marcas têm um propósito, que é a razão delas estarem no mundo, impactarem o mundo melhor, e a comunicação, que obviamente é engajada, né? A gente não está em comunicação que faz. Então esse tripé é que é importante, e a gente obviamente tem várias marcas em ondas diferentes. E as ondas significam que você tem que subir o degrau, né? Porque o lucro, obviamente, é o oxigênio da empresa, mas ninguém vive para respirar, né? Acho que essa é uma... E aqui, quando a gente olha o framework, é um framework nosso muito simples, que a gente sempre compartilha, que é marcas são por pessoas, ela faz e fala e transforma. Né? E essa é a nossa plataforma de marca, é como a gente trabalha junto com os nossos clientes e como é que isso se realmente traduz para dentro, para fora, e dá esse norte, né, desse mundo tão complexo, dá um norte de consistência. Então a primeira dimensão dessa plataforma da marca é a personalidade dela, né, o que diferencia ela e o que ela tem de autêntico no mundo, é como se fosse o coração, né? Ela parte da essência, dos atributos e dos valores que ela acredita. O segundo ponto super importante é o que a marca faz, a experiência que ela está promovendo, né, os produtos, os serviços, essa visão de ecossistema, de ações e rituais que a marca tem. Né? Quando a gente compra um café no Starbucks, que tem lá, eu boto o meu nome ao comprar o café, isso é um ritual da marca, e isso tem propriedade, isso tem valor. O terceiro ponto é o que a marca fala, né? É a comunicação, é o posicionamento, e que a gente tem, ela tem que ser extremamente relevante, porque ela muda, ela tem que se manter relevante na vida das pessoas, né? E super engajadora. Então é da onde vem o slogan, é da onde vem o reason to believe, é essa parte da metodologia que é importante.
importante e a que mais vai evoluindo a partir da sua essência. E por último, que é o grande, né, realmente fio condutor de construção de valor de futuro que a gente precisa ter, é o nosso propósito, que ele tem que ser extremamente impactante e ambicioso, e ele é uma declaração ao mundo em que você, tendo esse propósito claro, você traz as pessoas para dentro, você trabalha com empresas que são evolutivas, porque as pessoas que estão ali também têm que compartilhar daquele propósito, e os consumidores também compartilham. Então esse é um novo momento em que a gente entende que isso é fundamental. Então é uma metodologia muito clara, muito simples, mas que muitas empresas nunca pensaram sobre isso. É engraçado isso. Vou lançar um café, ou vou lançar um seguro, ou vou lançar... O que é de fato que eu vim fazer? Né? O que é, como é que eu construo esse valor de futuro? Então a gente tem um case, o Eldis está aqui, é o presidente da USE, é um case que tem 2 anos, né, Eldis? A gente é um spin-off da Caixa Seguradora, em que a gente foi convidado para fazer, junto com o time da Caixa Seguradora, ainda estava dentro da Caixa, com a McKinsey, com a gente, de pensar como é que a gente vai lançar uma seguradora diferente, que fala diferente, que é totalmente digitalizada, que está pronta para esse mundo. E o mundo de seguros é um mundo muito antigo, né? É um mundo que não evoluiu. Então, a gente vai falar um pouco de como é que foi essa construção, rapidamente. Primeiro a gente fez nome, marca, toda a parte de estratégia, foram 8 meses de trabalho, sempre junto, né, com o time cliente, com o nosso time, com o time da McKinsey também, pensando no negócio, então marca, negócio e comunicação muito integrados, em que a gente tem um nome que fala já da estratégia, quero ser uma marca diferente e ousada, e uma pessoa, né, que é o seguro tipo você, então o seguro para você, o que é relevante, você constrói, você é diferenciado, e você faz tudo pelo celular, né, absolutamente, uma plataforma totalmente digital. E quando a gente olha a plataforma da marca, que é o DNA da marca que a gente constrói o valor do futuro, a gente olha, né, a essência, a proposta de valor, que é o poder de desbravar. Não é uma marca que fala de medo, é uma marca que fala, que até a gente resgatou lá como é que o seguro começou. O seguro começou na Inglaterra, quando os navios iam partir para conquistar o mundo, que era esse poder de desbravar, foi que quando realmente se inventou o seguro. A gente fala de ser a proteção de todos, a escolha de cada um. E o propósito, que é empoderar as pessoas, porque a vida vale a pena ser ousada. Então esse propósito que guia a gente em tudo que a gente faz, tanto como negócio, marca e comunicação, e o posicionamento, que é o slogan, que é o seguro tipo você. Então isso aqui tem um DNA da marca, e a gente, tudo que a gente faz, tanto em comunicação como para dentro, a gente usa o propósito como nosso fio condutor, empoderar as pessoas, porque a vida vale a pena ser ousada. E aqui eu vou finalizar com um vídeo em que a marca, ela abraça, ela se relaciona, ela é extremamente icônica, né? Ela interage com as pessoas, ela é viva, ela está na rua, ela é fácil, toda a parte de usabilidade. Já pensou como seria a vida se não existissem perguntas? Só afirmações, sem questionamentos, sem o por que não, só com respostas prontas. Se ninguém pudesse perguntar, por que seguir fazendo as coisas da mesma maneira quando já existe outra melhor? Por que ainda tem tanta burocracia, tanta papelada, tanta chatice? Ou perguntas como, quem é você? A água tá fria? Você gosta de cebola? Dá para o meu seguro ser 100% digital? Falar do jeito que eu falo. Ser rápido, transparente e fácil de entender. Enfim, um seguro que eu posso montar do meu jeito, sem precisar comprar o que eu não preciso. Que protege quem é importante para mim, minha casa e meu carro, para eu poder ousar mais na vida. Que pode fazer diferença de verdade para a sociedade também. Ainda bem que perguntas são permitidas nesse mundo aqui. Porque quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Como, por exemplo, qual é o nome desse seguro? USE. Seguro tipo você. Então esse é o manifesto da marca, que traz o questionamento como fio condutor da ousadia, né, pra gente. E aí a gente fechando a nossa apresentação, e como é que a gente vê isso de uma forma bastante integrada, né, as organizações com nível de consciência
A experimentação é fortíssima, né? Você sai de organizações que tinham produtos de 3 anos para botar na rua, para produtos que têm 3 meses para botar na rua. A autonomia do grupo que está ali, né? Autonomia porque tem alinhamento, e a visão de antifragilidade. E quando a gente fala de marca, a gente traz o propósito, uma coisa fundamental de construção de valor, a marca icônica, que é fácil de ser reconhecida e tem propriedade. Ela é responsiva à dimensão que a gente tem de vida hoje e ela é extremamente inclusiva, né, dentro da visão dela. Então essas são as marcas e o mundo que a gente acredita que vão estar prontos para construir valor para os próximos 20 anos, dentro da nossa visão de vida. Vai levantar, né? Talvez menos. Tá bom, vai lá. Pode responder a pergunta também. Ninguém, nenhuma pergunta? Vou ficar triste. Vamos aqui. Boa tarde, né? Eu baixinha, ninguém vai me enxergar. Eu queria perguntar que assim, a internet ela ajuda a gente e ela, ela fode também. No sentido de sempre alguém hoje em dia vai achar que... Gente, desculpa, é que já vi a plaquinha dos 10... O quê? Pois, porque se deixar a gente... Como mudar? Desligou? Pode ou não pode? 2, 3... Não, o que a internet, no sentido de, hoje foi criada uma marca, por exemplo, a do Galeão, aí tem uma menina que falou que tinha uma marca dela era já fazer muita coisa, na verdade. Uma estudante da escola. São cada vez mais difíceis da gente chegar nesse propriedade. Sim. E a questão é de consistência, né? Simplicidade, consistência, é super importante. E visibilidade também. Por exemplo, a awareness da marca é tão importante quanto a gente está falando que ser conhecida não é, né? Mas a gente tem que ter um território de marca muito claro e simples. Uma dúvida é se fez parte desse processo de branding da marca com a criação do nome Use, e eu não sei, às vezes eu vejo algumas pessoas falando UC, UZ, Use, aí eu não sei exatamente qual é o nome. E a ideia, quer dizer, quando a gente cria nome hoje, nome é muito difícil de registrar, né? Então geralmente a gente cria uma palavra, Use é uma palavra que não existe, mas que dentro do nosso contexto tem muita estratégia por trás, que é você e ousar ao mesmo tempo, né? Então, ele quando foi trazido para o comitê de marca, ele foi muito na hora e foi o nome que mais... esse é o nome, porque ele representa de uma forma muito clara o propósito da marca, que é ousar, né? Tá bom? Isso aí, eu queria saber como fica o mercado de corretores de seguro recebeu a Use, uma vez que é todo digital. Vai lá, Elvis, essa é sua. Elvis vai responder essa. Eu trouxe essas perguntas difíceis. Conta aí, Elvis. O mercado recebeu muito mal, claro, né? Sobe aqui. Como uma ameaça, assim como os taxistas receberam o Uber como uma ameaça, assim como o setor hoteleiro recebeu o Airbnb como uma ameaça. Só que o nosso propósito não é ameaçar o mercado de corretagem de seguros, pelo contrário. O mercado de seguros no Brasil ele é muito pequeno ainda, só 30% das pessoas que têm automóvel têm seguro, só 10% das pessoas que têm o aluno residência têm residência. Então a gente acredita que nosso propósito é trazer mais pessoas para o mundo do seguro, assim como o Uber fez. O Uber, quando entrou no Brasil, em vez de tirar o mercado de taxista, ele ampliou o mercado de mobilidade e mais pessoas passaram a usar outros meios que não seu próprio veículo para se locomover. Esse foi o efeito positivo do Uber. Então a gente acredita que pode fazer a mesma coisa. A
gente acredita que trazendo mais gente para o mercado seguro, a gente expande o mercado e não ameaça o mercado de corretagem segura. Esse é o nosso propósito. A visão é inclusiva, né? De abundância, não de escassez. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria entender um pouco assim, a abrangência, de onde você acha que vai o trabalho de branding, quando a gente fala de toda essa estratégia, planejamento, e esse quase processo terapêutico de identidade, o que você veio fazer aqui. E eu vou explicar assim, a verdade lá fora. Quando você tem, por exemplo, um time de vendas que está entregando isso para o cliente final e que muitas vezes esses valores não estão em sintonia com o que ele percebe em relação à empresa, em relação a ele, por exemplo. Ele tem que entregar uma promessa de marca que muitas vezes está furada na promessa que a empresa tem com ele. Até onde você acha que vai a abrangência de um projeto de marca de branding nesse ponto? Eu acho que quando a gente está falando daquele tripé último da terceira onda, e a gente está falando de ecossistema, a gente realmente tem que abraçar o ecossistema e ser coerente com esse ecossistema. Não adianta você excluir, falar, você é um cara só de venda, você não está... Então, o ecossistema ele traz uma visão não de empregabilidade, mas que as partes todas estão ganhando, né? Então, de win-win. Mas uma das razões que a gente está trabalhando, e com a Laje também, foi que as empresas realmente é muito difícil se mudar, né? E não adianta você fazer um trabalho de branding que fica lindo, a gente pensa durante 8 meses junto com o cliente, né, constrói aquilo realmente de forma verdadeira, simples de implementar, porque também a empresa precisa absorver, mas depois tem a segunda etapa, que a transformação da empresa, e por isso que a gente está trabalhando junto, com marcas, é enorme. Né? O papel do RH, que pessoas a gente precisa para essas novas empresas evolutivas, esses órgãos vivos, é muito desafiador. Não adianta mais você não olhar o negócio, a organização e o trabalho de marca. Eles são coisas absolutamente complementares. Então tem o segundo passo, eu acho que até voltando para a Use, eu acho que uma das coisas interessantes que foi o spin-off, que estava saindo de uma caixa seguradora, que é uma empresa bastante formal do mercado financeiro. E aí eu acho que o desafio foi até a Use optou por vir para São Paulo, sair de dentro da estrutura da caixa, porque era importante. E o método até, o Elvis, muito importante, porque a forma da Use trabalhar é totalmente diferente. Né? É o squads, é o OKR, é planejamento a forma de trabalhar junto. Obviamente os desafios continuam, né? Não tem nada perfeito e nem final. Né? A dimensão humana dos feudos, é engraçado que ainda existem, mas a transformação da forma de trabalhar é tão importante quanto uma construção de uma proposta de valores. Assim, é fundamental. E por isso que a gente está junto aqui hoje, falando dessa transformação das organizações. Não, até para te responder só com uma citação, tem uma frase que dizem que é do Drucker, mas não tenho certeza, que fala assim, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E aí tem uma frase do cara da holocracia, o Brian, que ele fala assim, e a estrutura come a cultura no jantar. Então, é um come-come. Em resumo é isso, mas ou a gente trata esses espaços da marca, da organização e o tribal juntos, que gera valor junto, ou um vai detrair o outro. E realmente é um grande desafio mesmo. Você vê, que eu falei no começo, a água não enxerga, o peixe não enxerga a água, e a água é onde vem a onda, né? Onde você pode... Então, a minha pergunta tem a ver um pouco com o que vocês acabaram de falar agora, mas a minha dúvida, na verdade, é quando uma empresa, onde a espinha dorsal dela não conversa com esses valores agora mais contemporâneos, como que vocês fazem o trabalho de branding sem que isso fique feito, sabe? Sem que pareça que eles estão se apropriando de valores. Sim. Eu acho que isso hoje é uma preocupação super grande nossa, né? E até a questão do propósito tem que ser um propósito verdadeiro e isso ser levado adiante. O nosso trabalho é sempre junto com todo o time executivo da empresa, né? Com o CEO e com todos os diretores executivos. Então, a transformação é muito grande, mas obviamente ainda ela tem que transformar na realidade. Mas é um trabalho de aprendizado coletivo o tempo todo. Então eles aprendem, muitos dos nossos clientes, eu acredito que a maioria deles, imagina o diretor financeiro, o diretor de RH, eles não sabem que isso é um instrumental. E também é importante dizer que branding, gente, não é um conceito, é um método, né? E quando eles aprendem o método fica mais fácil, porque o método é replicável, eles sabem como é que a gente vai replicar isso internamente. Porém,
continuamos com os desafios das pessoas, né, e das organizações. Então, geralmente, o branding ele começa uma certa revolução dentro da organização, como foi, por exemplo, com a Caixa Seguradora, não sei se viram a palestra anterior, em que depois a gente começa a falar, bom, agora o cliente é o centro da organização, você deixou de vender produtos para você vender serviços, que tipo de serviços você vende, que são relevantes para as pessoas. Então tem um shift muito grande. E continua, né? Branding é um verbo, né? É um going. E geralmente a gente fica muito tempo junto das empresas para ajudá-las nessa transformação de construção de valor. Olá, eu gostaria de saber quais são as expectativas do mercado e quais dicas você tem para que os profissionais que estão saindo agora, por exemplo, das faculdades, das universidades, correspondam a essa profundidade de pensamento, de aprender e desaprender. Tem um time maravilhoso, galera, que incrível, assim, eu acho que o jovem vem com propósito na cabeça, né? Ele quer, então a gente tem, assim, o Renan, por exemplo, é um cara que está fazendo aqui todo o PEC, tem 24 anos, saiu da Unilever para trabalhar com a gente, ele acredita que trabalhar com propósito é uma coisa importante. Então, ó, a galera hoje tem uma coisa legal, como a gente trabalha muito em time, não tem mais quem sabe o quê, não tem uma hierarquia, é um trabalho de quem sabe contribuir melhor, colabora de forma verdadeira. E obviamente a gente só quer gente com um brilho no olho, né? O brilho no olho é que faz a diferença. Mas eu acho que a galera está super bacana, super motivada a fazer, e está fazendo a diferença, né? No Brasil, a gente precisa fazer muito no Brasil. Tem um aqui na frente e aí a gente vai encerrar com a dele, tá? Oi, tudo bem? Eu tenho uma dúvida que quando a gente constrói uma marca, para construir uma marca forte, é importante a gente entender esse espírito do tempo, né? Está acontecendo. Tem se conversado com um propósito real, não? Há alguns anos atrás a gente teve a questão da sustentabilidade e aí, há alguns anos, claro, tem a discussão de gênero e de diversidade. Vocês enxergam que é um próximo, que já a gênero e a diversidade já está chegando quase no ápice, talvez, né? O que vocês enxergam como o próximo assunto que vai ser discutido? A gente não vê proposta com causa, tá? Causa é uma coisa, que são essas causas que vão ser relevantes, então gênero é uma causa, né? Empoderamento feminino é uma causa. O que a gente vê de propósito é como se fosse uma pessoa que tem um talento, e como é que ela coloca esse talento no mundo. Então é uma coisa muito particular dela, né? E como é que ela de fato consegue influenciar as pessoas e o entorno em relação a esse talento que ela tem, tá? Então é diferente você pensar sobre empresa sustentável, tem essa causa, isso é uma consequência, isso é um plano de ação em relação ao que tem coerência com o seu propósito, tá? Então o propósito não é vou fazer escola, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. O Airbnb fazer casas é um propósito que está dentro do core business dele. Mas não tem nada a ver com sustentabilidade, isso é um must-have do negócio, né? Aqui a gente está falando de diferenciação de marca. O que de fato eu posso contribuir para o mundo melhor. O Google, o propósito, organizar as informações. Então isso é diferente das causas, tá? Eles são complementares, causa um plano de ação, propósito é um só complementando a Ana, acho que assim, em relação à tua pergunta, o que eu vejo, particularmente, quando assim, eu vejo a disciplina de pesquisa hoje, em termos de tecnologia, de educação e afins, é tudo no sentido de como a gente, como humanidade, como pessoas, se tornam mais relevantes umas para as outras e para o mundo. Porque se em menos de 30 anos a gente vai ter a nossa inteligência equiparada, então de que forma eu me torno relevante? Né? Talvez não tenha mais trabalho, não precise mais trabalhar. Então, como é que fica a minha identidade num mundo tão líquido, onde eu não tenho mais a mediação da minha identidade pelo trabalho? Então, o que eu tenho visto é que tem uma coisa da relevância surgir cada vez mais como um foco da decisão. E a sua relevância interna, né, como pessoa que está no mundo para fazer uma mudança no mundo. Eu acho que é o propósito de cada um, todos nós temos um propósito. Né? E o alinhamento é esse. Gente, muito obrigada. Eu acho que vem ao encontro do que você estava falando, eu queria só que você falasse um pouquinho. A gente sempre teve muito segmentado a questão das empresas, governo e terceiro setor com ONGs, que geralmente levavam as causas, essa parte mesmo de militância à frente, independente do estágio que a gente está hoje. Como que as agências, de uma certa forma, se utilizam
nesse know-how do terceiro setor e nesse engajamento que já se falava de causas, ecologia, enfim, crianças e gêneros e racismo, enfim, tantas outras causas aí que sempre foram bandeiras e lutas do terceiro setor, de que maneira esse know-how e esse conhecimento em trabalhar a sociedade, em trabalhar essas questões, têm sido usados ou fazem parte do planejamento do diálogo na construção de uma marca para uma empresa, passando, no caso, pelas agências. Eu acho que a marca, assim, a gente sempre entendeu marca dentro de um contexto absolutamente cultural, né? Só que eu acho que quando a gente vê as evoluções das empresas, a militar, né, a do Lobo, a gente entende que elas se comportavam de uma forma culturalmente diferente também. Eu acho que quando a gente está nessa onda das empresas evolutivas, as marcas elas estão se posicionando. Quando você vê um WhatsApp da Airbnb, é uma forma extremamente política, mas não é política no sentido de embate, né? Mas eu me posiciono. Então, se posicionar com os valores da empresa é fundamental. Acho que a gente tem muito pouco isso no Brasil, por exemplo, né? Vira uma luta entre certo e errado, e não uma posição de valores. E aí não tem a conversa, né? É a coxinha, não é coxinha, é isso, aquilo. Né? Essa discussão está também na sociedade. A gente está num momento de evolução muito grande. E eu acho que nessa linha da Ana, assim, para mim o breakthrough ele acontece quando a gente deixa de falar só de produto, depois a gente deixa de falar só de plataforma e a gente passa a falar de ecossistema. Para mim, assim, tá no ecossistema a resposta para a pergunta. Encerrar. Como é que a gente gera valor junto? Esse ponto difícil de ecossistema. Estamos lá, vamos lá, vamos construir um Brasil melhor, né? Obrigada, gente. Valeu.